Olá, voltamos aqui com o nosso segundo vídeo dessa série sobre o mundo inferior, né, dos mortos. O título agora é O Inferno Não é o Lago de Fogo, porque muitos creem, né, e falam como se o inferno fosse o lago de fogo. E vamos ver a diferença, né? Aqui no grego agora nós vamos estudar sobre o Hades, que é o mundo dos mortos. Hades, mundo dos mortos. Aqui esse texto que vai falar sobre as portas do inferno. Texto de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui muitos vão, né, pregar e falar que essas portas do inferno é o mundo do diabo, é o mundo espiritual, o mundo são os demônios que não vão prevalecer contra a igreja, tal. Isso é uma verdade. É claro que é uma verdade que o demônio não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é vencedora. Mas aqui o texto ele está usando a palavra Hades. Você veja aqui, ó, a palavra aqui é Hades. Aqui, neste caso, o texto está se referindo à ressurreição da igreja. Quando Jesus voltar, ele dará a ordem, né, com voz de arcanjo, com a trombeta, né, e ele vai dar a ordem para que os mortos ressuscitem. Então, as portas do Hades, que é o mundo dos mortos, não vão prevalecer, elas não vão segurar os mortos que vão ser expelidos da terra para fora, do mundo dos mortos para fora do mundo dos mortos. É esse o sentido do texto, quando diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Seria as portas do mundo dos mortos não prevalecerão, não vão aguentar manter os corpos dos santos lá no mundo inferior. Entendeu? Esse é o sentido desse texto. Não quer diretamente dizer falar com respeito aos demônios. Entenderam? Então aqui outro caso que é chaves do inferno. Aqui já é Apocalipse 1, versículo 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Mais uma vez a palavra aqui é Hades. Não é inferno, como muitos também dizem, de ser a casa do demônio. A casa de Satanás, que muitos até falam, né? Ele não tem nem a chave da sua casa, não sei o quê, papapá. E não é isso que está dizendo. Está dizendo que Jesus, que ressuscitou, como ele disse aqui, ó, estive morto, mas que eu vivo pelos séculos dos séculos. Ou seja, eu ressuscitei, eu tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Porque eu estive lá e saí, para nunca mais morrer. Né? Jesus é a primícia dos mortos. Então aqui a palavra inferno, traduzida, né, também como inferno, na verdade é mundo dos mortos, que é a Hades. A mesma do que a gente falou lá no primeiro estudo, na primeira parte, só que lá estávamos falando no hebraico, né, que é a palavra Sheol. Aqui estamos falando no grego. E a palavra aqui é Hades, que é, na verdade, o mundo dos mortos. Não é sepultura e não é o lago de fogo. Tá bom? Aqui, Sheol e também Hades. Eu botei as duas palavras, trouxe um pouco ainda do Sheol em hebraico para cá, porque o texto vem uma profecia e vem o cumprimento, né? A repetição dessa profecia no Novo Testamento. Profecia de Oséias. Oséias capítulo 13, versículo 14. Diz assim, ó: Eu os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas?
Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido de meus olhos. Oséias 13, 14. E aqui, nós vamos ver que a palavra aqui, ó, em Oséias é Sheol, portanto, mundo dos mortos. E aqui, o apóstolo Paulo, já em 1 Coríntios 15, repete esta profecia. E ele diz aqui: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ele está repetindo, né, as palavras do profeta Oséias. 1 Coríntios 15, 55, o apóstolo Paulo escreveu isso. E a palavra aqui, ó, já em 1 Coríntios, é Hades, como está aqui, ó, mundo dos mortos. Então ficaria a frase assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó mundo dos mortos, o teu aguilhão? Entenderam? Então é esse o sentido da palavra aqui, traduzida aqui nessa versão aqui por 2 vezes morte, né? Só que aqui as palavras são diferentes. Sheol, inferno no hebraico, e grego é Hades, né? Mundo dos mortos. Mas um outro caso aqui, ó. Aqui já é o caso da profecia do salmista Davi, né? Sobre Jesus, a morte de Jesus. E aqui no Novo Testamento falando da mesma coisa. Ó, Salmo 16, versículo 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então, essa aqui vai ser repetida, essa palavra, em Atos capítulo 2, versículo 27, que diz assim, ó: por que não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção? Então, você veja aqui, ó, que em Salmos, a palavra morte aqui é Sheol. E aqui, em Atos, a palavra morte é Hades. Portanto, está se falando que não deixarás a minha alma no mundo dos mortos, nem permitirá que o teu santo veja a decomposição. Corrupção aqui é a decomposição do corpo. O corpo ficar em estado de putrefação, né? Ficar apodrecendo. E aqui está Hades, já no grego. E aqui, né, tem um versículo de Efésios 4:9 que vai dizer: ora, isto, ele subiu, que é senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Né? Esse texto quer dizer mais ou menos assim: ora, o que é isto? Ele subiu, que é senão que também desceu às partes mais baixas da terra. O apóstolo Paulo está dizendo que Jesus, antes de subir ao céu, assunto ao céu, ele desceu às partes mais baixas da terra. Então a gente não pode entender, como eu coloquei aqui, que Jesus teria ido ao lago de fogo, como a minha alma no inferno, né? Tá aqui, ó. Pois não deixarás a minha alma no inferno. Jesus não poderia ter a sua alma ter ido ao inferno. Jesus é santo, né? Então aqui está dizendo que a alma dele não ficaria no mundo dos mortos, porque ele ressuscitaria. Como falei há pouco, a primícia dentre os mortos, o primeiro a ressuscitar para ter o seu corpo glorificado. Então a palavra inferno aqui não é o inferno lago de fogo, né? Porque a palavra inferno não quer dizer lago de fogo. Foi traduzido aqui como inferno, mas na verdade teria que estar aqui mundo dos mortos, ou além, né? Não deixará minha alma no além, que já dá um entendimento melhor. Hades, inferno, também em grego, né? Claro. Mundo dos mortos. Aqui já está falando sobre a cidade de Cafarnaum. E tu, Cafarnaum, que te levantaste até o céu, até ao inferno serás abatida. E aqui a palavra inferno é Hades. Está aqui, ó. Né? Hades, inferno, traduzido aqui como inferno. Nesse texto aqui de Lucas 10, 15. Está se falando do mundo dos mortos. De novo aqui, já o caso do
rico e Lázaro. Aqui está dizendo, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então aqui o rico, ele não estava no inferno como o lago de fogo. Ele estava no mundo dos mortos, porém já em sofrimento. Mas ele ainda vai ser ressuscitado para ser julgado. Aqui é uma demonstração de que quem partiu dessa vida sem Jesus, sem estar crendo no Senhor, sem seguir o Senhor, sem aceitar como seu Salvador, já vai estar em sofrimento. E quem partir com o Senhor, que é o caso do Lázaro, já vai estar em consolo, né, no seio de Abraão. E a palavra aqui, ó, é a palavra Hades. Então, quando ele diz, e no inferno, e no mundo dos mortos, ou e no Hades, ergueu os olhos. Ergueu os olhos aqui, irmãos, não quer dizer que ele olhou para cima, não. Quer dizer que ele olhou. Ele levantou aqui ó, a sua fronte e olhou, né? Como se estivesse olhando para frente. Porque quem lê parece que dá uma ideia de que o Lázaro estava num espaço superior, no sentido de nível, né? Nível de localidade. Mas aqui é na mesma, eu entendo né? Que é na mesma linha, porém em outro espaço espiritual, né? Porque havia um abismo entre um e outro, que já os separava. Hades, mundo dos mortos, traduzido como além e inferno. Ó, aqui, ó, Apocalipse 20, vai dizer, e deu o mar os seus mortos, que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então aqui o Hades, né, que é o mundo dos mortos, vai entregar os mortos para serem julgados. Aqui Apocalipse 20, versículo 11, vai dizer, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Vejam aqui que interessante. Se o inferno fosse o sofrimento final mesmo em si, como que ele poderia ser jogado no lago de fogo? Né? Como se fosse, ia ficar assim. Então o lago de fogo foi jogado no lago de fogo. Fica sem sentido, né? Porque a palavra aqui, na verdade, é Hades, ou seja, mundo dos mortos. A morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Aí sim, porque o lago de fogo, é a segunda morte, a morte espiritual. Aqui, Apocalipse 6, versículo 8, vai dizer, e olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavalo, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então aqui, de novo, é a palavra Hades, não é o lago de fogo. Então aqui pode-se entender, seguia a morte, recebendo as mortes, né? Recebendo os mortos, seja pela fome, seja pela espada, seja pela peste e seja pelas feras da terra. O mundo dos mortos estava de portas abertas para recebê-los, né? Então não é inferno como está aqui traduzido, como se entende aí, né? No linguajar popular. Tafos é a palavra grega para sepultura, para pôr o corpo. Vejam aqui, ó, Mateus 27, 61. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Ou seja, elas não estavam sentadas em frente ao mundo dos mortos. Elas estavam sentadas de frente à sepultura física.
né? Que era um buraco numa caverna na rocha, né? Onde foi sepultado Jesus. Lembrando que Jesus não foi enterrado, né? Ele foi sepultado. Enterrado é colocado na terra, né? Sepultado pode ser em qualquer outro local. Então aqui, nesse caso, foi numa rocha. Então vejam que há uma palavra própria para sepultura no grego, tal como falamos no vídeo anterior que há uma palavra própria para sepultura no hebraico. Aqui vai fazer a diferença, porque às vezes vai traduzir como inferno e a palavra ali é sepultura. E quando bota às vezes inferno, você tem que ver o contexto que possivelmente a palavra original ali é Hades, no caso, mundo dos mortos. Então que Deus abençoe você mais uma vez. Espero que tenha sido de bastante edificação e conhecimento para a sua vida. E que fique conosco, vamos fazer agora a terceira parte, já agora falando sobre o Guiena. Esse sim quer dizer Lago de Fogo, né? Vamos fazer agora a terceira parte. Fique conosco e assista. Paz a todos.